Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Pedro Nuno Santos. Então, primeiro, deixe-me que lamente ter que vir cá duas vezes num curto espaço de tempo, mas também, e saberá certamente, foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que não permitiu que evitasse de vir cá hoje e, só por acaso, o Sr. Deputado que não o permitiu nem está cá hoje, estranhamente. Mas também é importante que se diga o seguinte: ver o Partido Socialista e o Partido Social Democrata a trocar argumentos sobre a TAP é sintomático e paradigmático do que fizeram ao país nos últimos 50 anos e continuam a fazer. Troca de acusações e não passa disso. Passando para o caso em concreto, Sr. Doutor, deixe-me dizer-lhe o seguinte. A atitude que teve ao apresentar a demissão foi naturalmente nobre, mas não podia ser outra. Não podia ser outra. O Sr. Doutor o que faz é autorizar um pagamento por mensagem, ignorando o Estatuto do Gestor Público, que sabia que a engenheira Alexandra Reis estava acometida, e sem consultar a tutela financeira. Mas isso vai ao encontro do que o seu secretário de Estado, à data, fazia, que usava e abusava dos poderes que pensava ter e que muitas vezes se substituía ao então Ministro, dizendo que a porta da entrada da TAP é o Ministério das Infraestruturas, dito por Hugo Mendes, desde a questão do célebre voo do Presidente da República, em que a série de considerações que ele fez são, no mínimo, lamentáveis e que envergonha a política nacional, basicamente dizer que não se pode pôr em causa o Presidente da República, porque é o maior aliado do Partido Socialista e do Governo. O Sr. Doutor há de convir que não são expressões a que nós gostemos de ouvir na política e penso que também, certamente, o Sr. Doutor Pedro Nuno Santos também não gostará disso mesmo. No entanto, também para que fique registado, devo-lhe dizer, não obstante a sua atitude, que era a única que podia fazer, era apresentar a demissão, isso não faz com que o Governo fique melhor servido, porque não fica. Quem o veio substituir está muito longe de ter a competência que ainda assim lhe reconhecemos. Porque há alguém que não conhece o dossiê, que não domina o dossiê, que ainda se mete em mais trapalhadas que o Ministério anterior e que mente com os dentes todos. Portanto, não mudamos para melhor. E não tenho medo do que digo. Passando essa parte à frente, há uma questão que eu lhe gostava de colocar ainda em relação ao seu Ministério. Frederico Pinheiro, era ou não um assessor competente? Era ou não um homem violento? Revê-se em todo aquele processo do que conhece, e foi seu adjunto, acha que Frederico Pinheiro era capaz de prometer agressões físicas ao Ministro, era capaz de desautorizar o Ministro quando lhe foi pedida informação? São estas questões que eu gostava de lhe colocar. Outra questão, também ela técnica. Miguel Frasquilho disse na Comissão de Inquérito que o Dr. Pedro Nuno Santos lhe fez o convite para continuar como chairman da empresa. Depois, não sabe ele o porquê, esse convite foi retirado quando ele manifestou total vontade em continuar. Ora bem, se o Sr. Doutor lhe fez o convite, se ele aceitou, é porque havia uma vontade das partes em que continuasse. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que exigiu que para o cargo fosse nomeado Manuel Beja e que se escolhesse Christine Weidner para CEO, ou através do processo de headhunting, isso é irrelevante para o caso. Foi o Primeiro-Ministro que lhe boicotou, uma vez mais, uma decisão sua, como lhe fez também com a questão do aeroporto, ou se não foi o Primeiro-Ministro, o que é que terá aqui acontecido? Depois disse que, em relação à ANA, e há algumas coisas do que disse eu concordo, que muitas vezes são as empresas públicas que dotam o Estado de mecanismos financeiros e que até pode acontecer, em muitos casos, de se substituir
à cobrança de impostos. Até aí, tudo muito bem, desde que bem geridas. As empresas públicas têm que ser geridas, bem geridas. Não pode acontecer como, e o Sr. sabe, o setor empresarial do Estado tem 80% das empresas a dar prejuízo. E é o Estado a injetar, e são os contribuintes a injetar. Mas também essas empresas públicas, como o caso da ANA a que se refere, e como o caso da TAP, enquanto estava 100% pública, que as pessoas têm que ser contratadas por competência e não pelo cartão, a cor do cartão do militante de algum partido político. E isso acontece, infelizmente. E aconteceu na TAP também casos em que não foram corretamente distribuídos os vencimentos. E o Sr. sabe melhor do que eu o que acontecia naquela comissão de vencimentos. Sabe também o que é que aconteceu com a Sra. Christine Weidner, em que não teve um corte salarial porque supostamente veio com um salário abaixo do antigo administrador. Naturalmente, se não tem a mesma competência, tinha que vir com um salário abaixo, mas tem que ter um corte como todos os outros tiveram. Quero concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, só mesmo para terminar. O Sr. Deputado Hugo Costa, há um bocado na sua intervenção, também disse que a importância da TAP a vários níveis, nomeadamente a questão do emprego, que cria direto e indireto. Doutor, era assim tão importante que o seu governo não conseguiu evitar 4.000 despedimentos? Não conseguiu evitar os cortes salariais que todos nós assistimos? É que não pode haver dois pesos e duas medidas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Dr. Pedro Nuno Santos, para responder às questões colocadas pelo Partido Chega. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui deputado muitos anos, fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, conheço as regras do nosso Parlamento e da total liberdade dos deputados questionarem aquilo que entenderem. Queria apenas dar nota que eu, nesta comissão em particular, estou como convidado, tenho tempo limitado, ela não tem o mesmo estatuto que tem a CPI, onde posso mais facilmente abordar alguns temas. Há um requerimento, há um conjunto de audições aqui feitas e, por isso, queria apenas repetir, e daqui a uma semana estarei na Comissão Parlamentar de Inquérito, onde estarei para aí umas 10 horas, e portanto, deixarei os temas que a CPI tem tratado para a CPI e queria que o Sr. Deputado Filipe Melo não me levasse a mal. Admito que possa ficar chateado, mas vou manter essa minha disciplina sobre essa matéria. Sobre o Dr. Miguel Frasquilho, com quem eu tinha e tenho uma boa relação, que liderou a TAP num momento terrivelmente difícil, porque apesar dele ser chairman e nós termos um CEO interino, o chairman, durante o período em que nós estávamos a gerir o auxílio de emergência e a preparar o plano de reestruturação, teve um papel, do ponto de vista executivo, muito presente. E por isso, o meu primeiro impulso era que o Dr. Miguel Frasquilho, que tinha feito de forma muito competente e leal o seu trabalho, pudesse continuar. As opções que depois acabamos por tomar, e não tem nada a ver com o Sr. Primeiro-Ministro, as opções que acabamos por tomar foi de renovação total, integral dos órgãos sociais. Aliás, o Dr. Miguel Frasquilho deu essa explicação aqui e é a correta. Sobre a ANA, e a ANA bem gerida. Nós temos, e aí eu tenho que reconhecer a capacidade que a direita teve ao longo dos anos de passar determinadas mensagens. E a responsabilidade que sucessivos governos também tiveram em deixar a situação de algumas empresas se degradar. Nós ainda assistimos aqui e assistimos ao PSD várias vezes explicar, ainda o fez aqui hoje, explicar que em 2015 a TAP estava numa situação limite, não havia alternativa a entregá-la ao privado. Já agora entregá-la ao privado, mas ficar com as dívidas. Ficar com a responsabilidade e as poder ter de pagar. Só que, entretanto, já lá tinham estado 4 anos. Entretanto, já tinham lá estado 4 anos. E, portanto, deixaram a TAP chegar ao limite. O Sr. Deputado Bruno Dias sabe bem. É uma das justificações que normalmente se dá. Deixa-se o serviço público ou a empresa degradar e depois vende-se. Não é só capitalizar para vender, como ouvi aqui. Há a estratégia contrária.
Mas se tenha sido estratégia ou não, foi má governação. Foi má tutela. Deixaram a TAP chegar a uma situação limite. A ANA bem gerida. Nós temos o aeroporto de Humberto Delgado a arrebentar pelas costuras. Infelizmente. É de 50 anos. 50 anos. O aeroporto, neste momento, recusa voos. Nós não temos capacidade para receber todas as pessoas que querem vir para Portugal por avião, no Humberto Delgado. A gestão pública não faria pior. Faria igual ou melhor. E, portanto, essa ideia de que se o Estado estivesse a governar a ANA, nós estaríamos sem a mesma capacidade para rentabilizar aquela empresa, aquele ativo, eu não consigo compreender o racional. Não consigo compreender o racional. Eu não sei se há muitos negócios em Portugal melhores que o da ANA. Não sei se há. E a maior parte das empresas dá prejuízo. Nós hoje temos empresas no Estado que, de facto, são muito difíceis de conseguir, e não tem que ser esse o objetivo, necessariamente todas. Sendo que as que davam lucro, o Estado, e aqui, meus senhores deputados, não tem nenhum problema entre PSD, CDS e PS. Porque quando nós olhamos para a EDP, para a REN, para a PT e por aí fora, nós percebemos o que é que não só do ponto de vista estratégico e de política pública, mas do ponto de vista de remuneração, o Estado perdeu ao longo destes últimos anos. Mas é possível, mesmo naquelas empresas em que toda a gente jura a pé juntos que nunca na vida dará lucro, é possível pô-las a dar lucro. Foi o que nós fizemos com a CP. Foi o que nós fizemos com a CP. Sabem, eu repito, quantos ministros tinham saído com a CP a dar lucro? 0. Em 50 anos só conta a democracia, porque senão podíamos ir para trás. Não é, Sr. Deputado. Não é, Sr. Deputado. É para nós termos consciência que, ao contrário do que se vaticina sobre as empresas públicas, é possível que as empresas públicas não sejam um peso para o Estado. O Estado tem é que ter uma relação saudável com elas. E o Estado português nunca teve uma relação saudável e de respeito para com a CP. E passou a ter connosco. Passou a ter, nomeadamente, um contrato de serviço público, que permite uma relação saudável entre o Estado e a CP, como o Estado faz questão de ter com as concessões privadas, com as empresas que têm concessões. É sobre a TAP, mas é sobre também competência e sobre a gestão de empresas públicas. A engenheira Cristine teve um corte, e como diz a própria ata, teve um corte permanente. Foi um corte negociado à cabeça. E como a engenheira Cristine teve aqui a oportunidade de dizer, era 37% abaixo do que ganhava o CEO anterior. Mas já agora deixe-me dizer o seguinte, porque o Sr. Deputado, eu por acaso não trouxe, estava aqui, porque o maior elogio que eu ouvi aqui à engenheira Cristine foi do Sr. Deputado Filipe Melo, que disse que deve entrar, se não fizer, até não disse, não entrava para o Guinness. Deve ser a única CEO no mundo que é despedida depois de ter apresentado aqueles resultados. Portanto, Sr. Deputado, o maior elogio que a engenheira Cristine recebeu ao longo destas audições foi mesmo do Sr. Deputado Filipe Melo. Solicito conclua. Concluo. Não saíram 4.000 trabalhadores da TAP, e o Sr. Deputado sabe, mas saíram muitos, infelizmente. Só que aquilo que nós tínhamos de fazer era conseguir salvar a empresa. E salvar a empresa implicava um plano de reestruturação. A alternativa a diminuir o quadro de pessoal e a fazer cortes salariais era, em vez de termos injetado 3,2 mil milhões de euros, termos injetado 4,5 mil milhões de euros, para além de que nós nunca teríamos o plano de reestruturação aprovado em Bruxelas. E, portanto, os cortes salariais, a diminuição do quadro de pessoal da TAP, foi altamente agressiva, foi dura para os trabalhadores, mas foi fundamental para salvar a empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Santos. Eu queria, mesmo antes de dar a palavra ao deputado Bernardo Blanco, reforçar aquilo que o Sr. acabou de dizer. Realmente esta comissão não é uma CPI, não é a CPI, mas evidentemente não vou cada deputado ter a liberdade de colocar as questões que deve colocar. Na próxima semana, como sabem, haverá a reunião da CPI, onde estará, como disse bem, as horas que forem necessárias, com o tempo de resposta também que a CPI permite. Sr. deputado Bernardo Blanco tem então até 6 minutos para colocar as questões, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito? Interpelação à mesa, Sr. Presidente, por favor. Sobre a condução dos trabalhos. Sim. Sr. Presidente, Sr.
Sr. Presidente, do que eu consigo perceber do requerimento do Partido Social Democrata, fala-se da gestão de dezembro de 2015 até janeiro de 2023 e pede-se a audição de 2 ex-ministros, ex-administrador da TAP e ex-secretário de Estado. Portanto, se isto não cruza com o âmbito da Comissão de Inquérito, eu não sei o que mais há de cruzar. Isto aqui até é muito mais amplo e muito mais abrangente do que a própria Comissão de Inquérito, que estipula a gestão política de 2020 a 2022. Este remete de 2015 a 2023. Fica claro. Sr. Pedro Nuno Santos, volto à questão e pedi-lhe aqui alguma objetividade. Porque é que Miguel Frasquilho não continua? Foi por decreto do Sr. Primeiro-Ministro, sim ou não? Depois pergunto-lhe também se Hugo Mendes foi por sua conta e risco, sem ter sido pedido para que fosse à TAP, preparar uma resposta da TAP a um comunicado que o ministro dele fez em conjunto com o Ministro das Finanças a pedir à TAP que se explicasse sobre a questão do despedimento e indemnização a Alexandra Reis. Depois, lembrar-lhe o seguinte: nós tivemos alguns debates intensos sobre a questão da venda ou não da TAP. O Sr. sempre disse que era contra a venda, que era uma empresa estratégica para o país, e até aí estávamos de acordo em ser estratégico a TAP. A TAP. É do que estamos a falar, não é da CP. E que jamais a TAP seria para vender. Soubemos, durante a Comissão de Inquérito, que já estava a ser preparada a empresa para uma futura venda em 2021. E o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer depois, em outubro de 22, que afinal que era mesmo para ser vendida. Não houve aqui uma série de contradições no que diz respeito à intervenção pública, principalmente do Sr. Primeiro-Ministro? Depois, outra questão que também gostava de lhe colocar. Bruxelas disse, acerca do auxílio prestado à empresa, que podia assumir 2 formas: ou injeção de capital ou um empréstimo convertido em capital, e que tinha que ser o Governo a decidir qual das 2 soluções. Ainda hoje não temos uma resposta cabal sobre a forma que foi escolhida. E depois, relativamente à devolução do valor, o Sr. tem 2 afirmações, a meu ver, contraditórias. Uma diz que a TAP já está a devolver aos portugueses desde o momento em que foi intervencionada. Mas depois diz que a empresa vai começar a devolver ao Estado a partir de 2025. Portanto, já está a devolver, são declarações suas que eu as tenho aqui gravadas e que estão na imprensa. Já está a devolver desde que foi intervencionada ou vai começar a devolver em 2025? É que são questões perfeitamente antagónicas. Outra questão que tem a ver com a VEM. Lacerda Machado, amigo íntimo do Sr. Primeiro-Ministro, disse que foi o melhor negócio para a TAP. Eu acho que o Sr. não concorda com uma afirmação tão grotesca como esta. Mas o que é certo é que, se não fosse o plano de reestruturação assinado com Bruxelas obrigar a vender 3 empresas, entre as quais a VEM e a Ground Force, ainda hoje, certamente, continuávamos a assumir um buraco sem fundo que era a VEM Brasil. Portanto, o que eu lhe pergunto é, se não concordava com este negócio, se acha que foi um negócio lesivo para os cofres do Estado, porque é que, enquanto Ministro, com esta tutela, não decidiu pôr tempo à VEM enquanto era tempo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. vou tentar a terceira vez para ver se me responde. Miguel Frasquilho, o convite que lhe fez foi ou não desautorizado pela mesma pessoa que o desautorizou no novo aeroporto de Lisboa? Sim ou não? É uma questão fácil. À terceira pode ser que me responda. Em relação à VEM Brasil e à sua venda, liquidação,
disse que foi proposto pelo Governo a Bruxelas. Sim, foi proposto porque o Governo sabia que era uma imposição. Ou liquidava uma empresa deficitária e que prejudicava as contas, ou não era aprovado o programa de auxílio. Simples. Portanto, não nos diga que foi o Governo que propôs, que o Governo era obrigado a propô-lo. E não vamos escamotear isto. Depois diz-me que em 2025 o dar lucro, que em 2022 já o deu. Doutor, dar lucro não é devolver aos contribuintes. Uma coisa é dar lucro e o lucro ficar na empresa. Outra coisa é dar lucro em 2022, antecipando 2025 e devolver a quem o meteu lá. E quem o meteu lá não foi o Estado, foi os portugueses. O Estado, volta a dizer, não tem dinheiro. O dinheiro é dos contribuintes. Portanto, já deu lucro, comecem a devolver. Foi para isso que foi aprovado este auxílio que todos nós sabemos. E depois também não me respondeu se foi a solução A ou a solução B que Bruxelas decidiu e que o Governo é que tem que escolher. É uma injeção de capital pura e simples ou é um empréstimo convertido em capital? E aí a decisão, e está escrito lá, compete ao Governo tomá-la. Para concluir, pergunto-lhe objetivamente, a questão que o Sr. Ministro passou com o novo aeroporto e depois com a TAP, que levou à sua demissão e à sua aceitação por parte, vou concluir, Sr. Presidente, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que aconteceu para não ser aceite esse mesmo pedido de demissão de João Galamba? Será que o Sr. Doutor é uma alternativa visível ao Primeiro-Ministro ou o João Galamba vai servir de para-raio?